Veta tudo ou não? O tempo é curto e Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para vetar integralmente a lei que criminaliza o abuso de autoridade ou vetar parcialmente, apenas alguns pontos específicos, ou até mesmo sancioná-la, o que é improvável. Você pode ter certeza que sancionar a lei como está, integralmente, não. Ele vai vetar. Agora, integralmente ou parcialmente, como sugeriu o seu próprio ministro, o Sérgio Moro. Neste último domingo, 25 de agosto, brasileiros de bem tomaram as ruas e uma das pautas da mobilização foi o veto desta lei do abuso de autoridade. E eu estive lá na Avenida Paulista, coloquei algumas imagens aqui no meu último vídeo e muitos clamavam o veta tudo Bolsonaro, veta tudo. Esta seria a melhor opção para o Brasil, né? Se livrar aí de projetos redigidos por canalhas como Renan Calheiros, Requião e coisas semelhantes. Porém, política é estratégia. É uma lei que beneficia bandidos, ladrões, corruptos, inclusive muitos que assinaram e que aprovaram a própria lei. Se ele vetar tudo, este veto integral volta ao Congresso. Senadores e deputados analisarão o veto e, se derrubarem o veto, a lei passa a valer de maneira integral, com todos os pontos específicos que lá estão. Ou seja, é um caminho muito difícil, porém não é impossível. Lembrando que, votando integralmente ou parcialmente, o veto vai para o Congresso, mesmo que seja parcialmente, e serão analisados os pontos vetados pelos congressistas. E isto trará até uma oportunidade, desses pontos mais rígidos da lei serem derrubados. Agora, se vetar integralmente, aí, meu irmão, é torcer e torcer para que tenhamos maioria no Congresso para o veto ser mantido, o que é possível. É mais difícil, mas é possível. Tem muitos senadores, muitos brasileiros que apostam ainda. Inclusive tem senadores lá já se organizando para juntar esta maioria de votos para o veto ser mantido. Eles fizeram até uma nota para entregar para o Moro, garantindo que o veto será mantido. Mas confiar em Senado é sempre preocupante. Mas se tiver ali as manifestações individuais, a certeza de que 41 ali, eu vou votar para manter o veto, até o dia 5 de setembro Bolsonaro pegar essa garantia, Bolsonaro pode até pensar em vetar tudo. Mas até o presente momento não se tem garantia dos 41 votos. Quero ler só uma parte da lei aqui para você entender. Para a rejeição do veto, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente. Registrada uma quantidade inferior de votos pela rejeição em uma das casas, o veto é mantido. Ou seja, se o Senado conseguir manter o veto do Bolsonaro, o veto é mantido. Não importa nem se a Câmara dos Deputados tenha voto suficiente para rejeitar, tá certo? O veto, para ser rejeitado, ele precisa ser rejeitado nas duas casas. Se uma casa aprovar o veto será mantido. E o Senado, parece que tem mais força aí para manter o veto integral do Bolsonaro. Porém, é uma coisa difícil. Por isso, o próprio Sérgio Moro está aí passando para a estratégia do veto parcial. Observar ali o que realmente não tem o porquê existir. E estes vetos possam ser aí analisados de maneira individual no Congresso, diferente de como seria analisado num veto integral. Mas eu confesso para vocês que eu não conheço como funcionará a avaliação dos vetos específicos. E o problema deste veto integral, na minha visão, embora seja voto nominal, o cara não precisa ter muito discurso, porque ele pega um pacote num todo
na ambição de passar as medidas cruéis que vão destruir a Lava Jato e a polícia, ele se defende apenas no discurso de que está salvando os bons pontos do pacote. Então, eu não sei qual realmente é a estratégia do Moro e do Bolsonaro, mas tem estratégia aí, do veto parcial. Eu acredito que seja essa discussão no Congresso por cada ponto em si, para garantir que aqueles pontos mais cruéis, sem fundamento, que vão encerrar com a Lava Jato, intimidar autoridades, né, sejam barrados na discussão individual de cada ponto. Então não fiquem maravilhados quando vocês observarem na proposta algumas medidas interessantes, legais, bonitas, bacanas. Aliás, todo corrupto é canalha. Para lançar uma maldade, ele procura misturar a mesma com outras 3 bondades. Faça 3 coisinhas legais que o povo vai gostar e enfia uma coisa suja lá no meio que vai passar e ninguém vai perceber. Esta é a estratégia. Então o Bolsonaro pode estar ali, né? Os perigos de vetar tudo e os benefícios de não vetar tudo, né? Parcialmente. Este é o jogo, porque política é assim, minha gente, tá certo? Então eu prefiro também confiar, claro, no ministro Sérgio Moro. Ele nunca disse, né? Ele nunca deu a possibilidade do veta tudo. Embora seja um clamor popular e seria o ideal. Mas isso pode ser um tiro no pé, né, quando voltar ao Congresso, este veto. Então, o Moro, como é o ministro, tem conhecimento na área de segurança, de justiça, né? Ele está na pasta de segurança pública e justiça, mas ele tem um bom conhecimento aí na área judicial. Ele sabe o que é bom e o que não é bom. Agora muitos podem dizer, não, o Bolsonaro será derrotado se vetar parcialmente, porque o povo pediu veta tudo e Bolsonaro não vetou tudo, então Bolsonaro foi contra o povo. Gente, tá? Infelizmente, o povo também não conhece o funcionamento total da política, ou pelo menos a base. Até eu tive que estudar muito sobre veto, ler antes de falar, até mesmo de fazer esse vídeo. Porque muitos pensam, ou pensaram até então, que basta Bolsonaro vetar tudo, pronto, ele manda e acabou, a lei não vale. Muitos estão aí falando veta tudo, mas não fazem a mínima ideia que este veto voltará ao Congresso e pode ser derrubado. E aí passar a valer a lei, né, integral, e a Lava Jato, a gente aí, infelizmente, ter que se despedir da mesma. Nós não queremos isso, não é? Claro que se tiver a possibilidade de vetar tudo, maravilha. Mas eu prefiro confiar naqueles que estão à frente fazendo pelo bem do Brasil. Que é o Bolsonaro, é o ministro Sérgio Moro, principalmente nesta questão de justiça. Se tivermos uma derrota total hoje, por conta de um veta tudo talvez, amanhã vitória nenhuma poderemos ter. Até porque a Lava Jato estará ferrada, a justiça brasileira ferrada, e aí o bicho pega. Então, confio no ministro Sérgio Moro, confio no meu voto, 17, Jair Bolsonaro, que até então está fazendo de tudo para cumprir o que prometeu. Eu nunca fiquei tão feliz com um voto, com um candidato eleito. Já votei em tantos políticos, né? Sinceramente, alguns nem acompanhei, né? Mas tempos passados aí, outrora, a gente votava até esquecia, mas esse tempo já, para mim, já passou. Hoje eu observo tudo. Mas eu nunca vi um candidato que eu pude eleger, que eu elegi e que está cumprindo o que prometeu. E quando não consegue cumprir, usa de estratégia, como esta do voto parcial. Estratégia. Isso aí foi uma proposta, infelizmente, de gente malvada para ferrar com a justiça. Bolsonaro tem que encarar todas as situações, todos os projetos que chegam tentando ferrar com o Brasil, mas usando da estratégia, né, para poder não colocar tudo a perder. No dia que Bolsonaro traiu o voto, não cumprir ou não fazer por onde cumprir, a gente começa a mudar de ideia, né? E até mesmo aí
buscar outras direções, outras pessoas e tudo mais, mas eu não vejo motivo para isso neste momento. Estou gostando e muito do governo Bolsonaro até então, são muitos desafios, muitas lutas, oposição aí totalmente inimiga, não é nem adversária, inimiga, querendo afundar a todo custo o governo Bolsonaro em tudo, né? Bolsonaro falou um A, ai, não era para falar A, era para falar B. Bolsonaro fala B, não era para falar B, era para falar A. Então tá aí, né? Eu tô com o Moro, tô com o Bolsonaro, tô com o Paulo Guedes. E você? Tá com quem? Se conseguirem vetar tudo, maravilha, né? Será um desafio muito grande, mas é um caminho mais difícil, tá? Confiamos aí na estratégia. Política é estratégia. Vamos nessa! Inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Bruno Johnson, deixa o like. Primeiramente, o Lula tá preso. Babaca. Se tiver petista escondido por aí, ó, babaca!